garantido de antemão qualquer que fosse o contexto. Mas eu tenho sempre, nessas conversas, os diálogos, uma sensação meio de que foi uma equipe que, para usar a expressão, queimou as caravelas. Assim, a gente vai fazer dar certo de todo jeito isso aqui, um comprometimento alto. Pelo menos as nossas caravelas assim, pessoais estavam comprometidas. Né? E, além da política monetária, se nesse processo de implementação do Plano Real e do RV e tudo mais, se tem algum momento que vale a pena, você acha, destacar, que você identifica como sendo um momento essencial, um momento ali pivotal da história, que você falou, bom, essa reunião, esse momento foi um momento chave aqui pra gente? Bom, eu acho que teve momentos chaves, assim, em termos de eventos. Teve um evento que eu atribuo importância, que foi o fato de que nós temos concluído a negociação da dívida externa. Concluído não, assinado os termos definitivos em 29 de dezembro, uma semana e pouco antes da apresentação desse documento. Aquilo ali foi uma demonstração de que nós tínhamos restabelecido o nosso relacionamento com a comunidade financeira internacional, pública e privada. Havia ali um desejo de apoiar um processo que estava em curso, em andamento, que talvez pudesse dar certo. Né? De 70 reuniões assim, chaves, teve duas assim, foram essenciais, onde parecia que tinha riscos altos envolvidos. Uma delas eu participei, a outra não. Ambas foram assim na antevéspera da encaminhamento por parte do presidente da República ao Diário Oficial, no dia seguinte ou 2 dias depois. Foi na virada de fevereiro para março de 94, quando o ministro Fernando Henrique chamou 2 pessoas, porque o presidente Itamar queria uma reunião com vários ministros que tinham objeções à medida provisória, ao rumo que as coisas estavam tomando no lançamento da URV e na ideia do real. E ele chamou o Murilo Portugal e o Gustavo Franco para isso. Uma reunião que demorou, acho que foi num domingo, demorou umas 8, 9 horas, começou de manhã e terminou à noite, onde parecia para nós que estávamos aguardando o desfecho da reunião no Ministério da Fazenda, parecia que podia ter algum problema, que a medida provisória talvez não pudesse ser lançada no dia 28 de fevereiro, para vigir a partir do 1º de março. E a outra foi exatamente em outro momento crítico, a de transição da URV para o real, foi também na véspera ou na antevéspera. Uma reunião essa eu estava presente no gabinete do Recupero, que era o ministro da Fazenda, o Fernando Henrique tinha se descompatibilizado para disputar a presidência, em que o presidente Itamar mandou o seu ministro da Justiça com uma lista de perguntas que um economista, cujo nome eu não vou mencionar aqui, tinha encaminhado ao presidente Itamar, dizendo que o real não ia dar certo, que ele não devia assinar a medida provisória, porque o real não ia dar certo, ia fracassar. E não era o argumento político da época não, Galego, porque alguns que diziam que era um estelionato eleitoral, que o objetivo é apenas chegar às eleições de 1994, que não tinha a menor possibilidade de dar certo. Eram perguntas assim, mais de natureza econômica, e quando o Recupero se deu conta que o cara tinha uma lista, o ministro tinha uma lista, de Justiça tinha uma lista de perguntas, ele insistiu que ele ia interromper a reunião, ele ia procurar o presidente da República, porque se o ministro da Fazenda tinha que dar satisfações ao ministro da Justiça, é sinal que ele não dispunha mais da confiança do presidente da República, ele pediu o seu cargo, colocou o seu cargo à disposição. Aquilo foi resolvido, então, felizmente, ali. Mas foram os 2 momentos assim, que eu achei que o risco maior foi corrido, porque nada acontece no Brasil se o presidente da República não põe a sua assinatura num texto, né? E as decisões de política monetária? Naquela época a gente não tinha ainda o Copom como funciona hoje. É verdade, isso é muito importante. Não tinha. Como que aconteceu as decisões de política monetária /cambial? Porque o câmbio pois isso é o que eu ia dizer, porque teve muita discussão sobre câmbio, porque nenhum país lidou com hiperinflação, seja a inflação lá na década dos 20, na Europa, ou na década imediato pós-guerra, que o câmbio não tenha tido um papel importante na ancoragem de um sistema de afetar as expectativas quanto ao curso futuro dos preços. No Brasil não foi exceção a essa regra. Então teve discussão sobre câmbio, algumas surpresas, que acho que nós surpreendemos muitos que achavam que nós íamos manter muita pressão assim, internacional e dos nossos vizinhos argentinos, por exemplo, do Domingos Cavallo, que era o ministro, para que nós adotássemos um
Currency Board, um conselho da moeda, né, como a Argentina e Hong Kong e outros, que nós recusamos categoricamente desde o início, ou dolarização da economia, que nós também recusamos categoricamente desde o início, mas havia legítimas conversas ali sobre a política cambial. Nós deixamos, para surpresa de muitos, nós deixamos o real flutuar em relação ao dólar no dia 1º de julho. Muita gente achava que ia ser uma taxa 1 para 1, ficaram surpresos. E ele apreciou, e nós achávamos que tínhamos razões para acreditar que ele apreciaria como fez. Quando teve a crise do México, no final de 94, foi uma crise séria, para o México foi muito séria, muita gente achou que devia ter uma grande desvalorização do real ali para evitar a diferenciação do caso do México. Mas a economia estava bombando já pelo real. Uma base anualizada estava crescendo a 10% no primeiro trimestre de 95%. A indústria estava crescendo a quase 14%, as vendas a mais de 20%. E uma desvalorização ali teria o efeito, talvez, de acelerar uma dinâmica inflacionária na economia. Então nós temos aquele sistema de bandas a partir de março, foi uma discussão interna sobre qual era o melhor sistema, a banda e intervenção em mercado futuro. Então, câmbio foi uma discussão importante. Não tinha cupom à época, como você notou, então não tinha discussão sobre sobre taxa de juros, porque o câmbio ali estava no centro das atenções. E não tinha uma periodicidade pré-agendada nessas reuniões. O grupo que era discutido era um grupo específico do Banco Central? Envolvia gente do Ministério da Fazenda? Não, sobre juros especificamente era uma coisa do Banco Central. Não tinha Copom ainda e câmbio também. Era uma coisa muito mais do Banco Central mesmo, do que envolver equipes. Mas em câmbio não, câmbio tinha e chegava inclusive discussões com presença do presidente, né? E